Olá, meus queridos, boa tarde, né? E hoje nós vamos de revisão de português, tá certo? Então, para relembrarmos os conteúdos já estudados, a tia mandou aí algumas questões para a nossa revisão, tá certo? E a primeira pergunta diz assim: caracterize a carta, a receita e o e-mail, tá certo? Então, vamos relembrar. A carta, a receita e o e-mail são tipos de textos, tá? Bem diferentes. Na carta eu tenho a estrutura com data, tá? Dizendo a data. Vem lá uma saudação inicial, conteúdo da carta. Ao final da carta tem uma despedida, uma assinatura, tá certo? E lá na carta é possível ver quem mandou a carta, para quem a carta é. O e-mail é um tipo de mensagem eletrônica. Eu preciso de internet, de computador para mandar o e-mail, tá certo? Preciso de um endereço eletrônico. E a receita é um tipo de texto que eu preciso, que tem duas partes bem definidas: ingredientes e modo de preparo, tá certo? Então, vocês têm que ter esses detalhes da carta, do e-mail e da receita bem definidos aqui na mente para poder fazer a nossa avaliação, tá certo? Acredito que todos vão se sair muito bem, mesmo porque nós fizemos atividades agora recente, tá certo? Com o mesmo conteúdo. Então vamos lá. Na segunda questão, eu pedi para vocês darem exemplos do R, palavras com R com o som forte e R som fraco, tá certo? Vamos relembrar. O R com o som forte é o R de início de palavras: receita, rabanete. O R dobrado: macarrão, carro. Todos são R's fortes. Tia, e o R fraco? O R fraco ele fica entre vogais, tá certo? Por exemplo, diário tem o Rzinho lá no meio, tá certo? Carta tem um A entre um Rzinho lá. Então, o R entre vogais ele é fraco. E o R no início ou dobrado ele é forte, tá certo? Na terceira questão, eu pedi para vocês diferenciarem linguagem informal da formal. Vamos relembrar? Linguagem informal é a linguagem que eu utilizo com os meus familiares, com os meus amigos. É intimidade, tá? Quando a gente falar informal, lembre que é intimidade. E formal é formalidade. Eu uso para prefeito, para coordenadora, para diretor, que é uma linguagem onde eu me preocupo com as palavras que eu vou utilizar. É diferente da informal, que eu posso gritar: ei, vô, chega aqui, vô. Que saudade de você. Isso é informal, tá? Formal, eu não vou dizer isso. Eu vou falar: o avô do Roberto dirigiu-se até a escola, tá? Eu já uso uma linguagem diferente de dizer: ei, vem cá, tá certo? Isso é as diferenças entre os tipos de linguagem. Na quarta questão, eu pedi para vocês darem exemplos de pronomes de tratamento e pronomes pessoais. Pronomes de tratamento, o nome já está dizendo, é a maneira como eu trato. Senhor, senhora, são pronomes de tratamento, tá certo? Pronomes pessoais é aquele eu, tu, ele, nós, vós, tá certo? São pronomes pessoais. E ainda tem também um outro pronome, a tia não pediu aqui, mas a gente estudou, que é pronomes possessivos, que indica posse, meu, seu, nosso, tá certo? E agora que vocês já deram uma relembrada sobre o nosso conteúdo de português, vamos relembrar um pouquinho também sobre o livro paradidático, A Fábrica Mágica, tá certo? Vamos falar um pouquinho porque a nossa prova, nossa avaliação de português, vem com 10 questões de português e 5 do paradidático. Então são 15 questões, tá certo? 5 questões do paradidático. Questões bem simples para você que não tem o livro conseguir também resolver, tá certo? A Fábrica Mágica nós já vimos que é uma história bem legal. É uma fábrica mágica que fabrica brinquedos, tá certo? E quando estava perto do Dia das Crianças,
A fada madrinha sempre ia lá nessa fábrica e com a magia ela dava vida aos brinquedos. E os brinquedos ganhavam vida, falavam sentimentos, tá certo? Só que o que aconteceu dessa última vez é que a fada madrinha pegou a gripe das fadas, tá? Não foi coronavírus. Pegou a gripe das fadas, ficou doente e não pôde ir até a fábrica. Aí quem foi que ela mandou? Mandou o Reginaldo, seu aprendiz. Só que o Reginaldo era muito atrapalhado. E ele chegou lá, ela ensinou a ele como ele iria fazer a magia para que os brinquedos ganhassem vida, tá? E ele fez tudo errado, disse as palavras erradas e o pior, não disse para a fada madrinha que tinha errado, cometeu um erro grande e ainda mentiu, isso é muito feio, e foi uma atrapalhada grande. Reginaldo deu vida aos brinquedos, mas os brinquedos ficaram com defeitos. Ficou faltando uma perninha, um bracinho. E o seu nonô, dono da fábrica, ficou em desespero porque teria que fechar a fábrica, porque as pessoas não iriam querer comprar brinquedos com defeito. Só que algo extraordinário aconteceu. Esses brinquedos, mesmo com defeitos, né, entre aspas, com alguma dificuldade, eles se uniram e resolveram se ajudar. Quem não tinha braço, ajudava com a perna, e quem tinha braço, ajudava como podia. Cada um foi ajudando como podia, tá certo? E eles se reuniram para poder que a fábrica não viesse a ser vendida. Enquanto isso, os outros brinquedos foram atrás da fada madrinha, que estava no hospital internada com a gripe das fadas, no hospital bem longe, tá certo? E só no final é que eles conseguiram encontrar a fada madrinha, mas aí já tinha dado tudo certo, os brinquedos se uniram, a magia do amor venceu. Com união todo mundo vence, né? Não importa a dificuldade que você tenha. E esse livro é uma aventura linda e mostra as diferenças, mostra que o normal é ser diferente, que não importa que tipo de diferença você tem, mas quando se tem amor e tem vontade de fazer algo, você faz. Então é uma história bem legal. E na nossa avaliação as questões serão simples, tá certo? Por exemplo, essa fábrica mágica, era uma fábrica mágica de quê? De brinquedos, tá certo? A fada madrinha pegou que tipo de doença? A gripe das fadas, tá certo? Então são questões bem simples. Por essa historinha que a tia contou, você será capaz de fazer uma boa prova, tá? E não se esqueça, ó, a mensagem que a tia botou aqui no quadro. Você é capaz, todos vocês são capazes de fazer uma excelente avaliação. Quem assistiu nossas aulas, fez as atividades, vai tirar, ó, de letra, tá certo? É só mais uma atividade que tem o nome de avaliação, tá certo? Mas vocês alcançarão bons resultados. E acredite, tá? Você tem que acreditar no seu potencial, no que você estudou. Não precisa ficar nervoso, tá certo? E a tia deseja uma boa avaliação a todos, tá? E aqueles que não se saírem muito bem, a gente vai ter que se encontrar depois, tá certo? Quem não conseguir bons resultados, nós vamos ter que fazer uma outra provinha para mudar a nota, tá certo? Que a gente chama de interventiva. É uma recuperação. Mas fiquem tranquilos, eu espero que todos tenham bons resultados, tá certo? Vocês são capazes. Acreditem, tá certo? Beijos, estudem. Passa a revisão de novo, pega os detalhezinhos das questões, tá certo? E bons estudos!